A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, com o momento pedagógico da lição do terceiro trimestre, que tem por título A Igreja em Jerusalém: Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E comigo hoje, para esse momento, está a nossa querida irmã Otonilma, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Manuela, Deus te abençoe. Uma oportunidade grande de fazer parte desse reino e eu louvo ao Senhor por este momento. Isso, e hoje, queridos, estamos aqui com vocês para trazer mais uma vez algumas dicas, orientações relacionadas à lição de número 9, que vai ter por título Uma Igreja que se Arrisca. E essa semana a gente vê que é um encadeamento de tudo aquilo que já trabalhamos ao longo das aulas, né? Estamos caminhando ao final do trimestre. Então, algumas falas, né? Elas vêm para colaborar, né? Para reafirmar coisas que já falamos, mas essa lição, né? E a irmã Autônima vai falar um pouco mais para vocês, ela vai nos desafiar, né? Que por vezes a gente às vezes quer se acovardar, não é verdade, irmão Toninho? Mas às vezes a gente quer assim, é, Ficar quieto. isso, não quer, não vou ficar calado, não vou aqui entrar em conflitos, né? E ela vem para mostrar aqui, através da história de Estevão, né, que aquilo que nós cremos, a gente precisa, sim, defender e nos arriscar, né? Arriscar, porque aí quando a gente se arrisca, e a gente se arrisca porque a gente confia no Senhor, que Ele é aquele que irá nos livrar, irá nos ajudar e nos socorrer. E para isso, né, a lição ela vem aí com alguns objetivos. Quais objetivos são esses, irmão Toninho? Você falou, Manuel, nós estamos na lição nona, né? Que ela vai ser realizada agora dia 31 de agosto de 2025 e tem como objetivo elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isto pode refletir na experiência da igreja hoje. Mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos hoje, na atualidade. Refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Diante desses objetivos, eu gostaria apenas de dizer que nenhuma metodologia usada por qualquer professor, ela pode substituir o compromisso e a responsabilidade nossa de manter a intimidade com o Espírito Santo de Deus, com a leitura da palavra e com a oração no momento da elaboração da nossa aula. Esta história bíblica, esse livro de Atos que nós estamos estudando, é a história da Igreja do Senhor, igreja essa que nós continuamos contando essa história, criando essa história e registrando essa história. Não tem outra Bíblia, mas ela continua sendo registrada no memorial de Deus. E eu e você estamos sendo inseridos nessa história. Eu trouxe para a gente refletir, inclusive eu vou dar esta aula neste domingo, sobre todo esse momento histórico da igreja, onde a igreja foi desafiada através da pessoa de Estevão, que passou a ser o primeiro mártir do cristianismo, né? Eu fui estudar como seria melhor para a gente trabalhar, e eu pensei e usar um quadro de associação de ideias. Alguns termos que eu preciso ver dentro deste conteúdo, a importância dele. Eu queria mostrar ao professor um quadro que eu vou usar, este quadro, não sei se está bom, Manuela? Está Sim, dando para ver? sim, sim. Este quadro ele tem 3 colunas e a primeira parte é competência, a segunda habilidade e a outra atitude.
competência, habilidade e atitude. 3 tópicos que eu queria colocar aqui para você, professor, dentro do seu momento de aula, você usando este conteúdo da lição 9, você precisa, sabe que a base é Atos, livro de Atos, capítulo 6, de 3 a 10. Nós iríamos preencher esse quadro usando esse texto bíblico. Então, como eu disse no início, nenhuma capacidade, o que seria competência, né? A competência é a condição de você desenvolver uma atividade com excelência ou com eficiência. E na vida cristã, no sobrenatural, que aqui nós estamos tratando de algo sobrenatural, algo de excelência, que é o reino de Deus, nós não podemos ter uma competência sem o Espírito Santo de Deus. É o que você pode ver na vida de Estevão. Então, como competência, eu coloquei aqui, o Espírito Santo de Deus deu competência a Estevão, através de quê? Da fé, do poder, da sabedoria, do conhecimento. Quando diz assim, boa reputação, um caráter ilibado. Tudo isso quem fez com Estevão foi o Espírito Santo de Deus. Era características de Estevão que ele apresentava na comunidade cristã. E essas competências que o Espírito Santo de Deus deu a Estevão fez com que ele desenvolvesse habilidades. E essas habilidades ele tinha uma boa oratória. E ele aproveitou-se do conhecimento, da sabedoria, do poder que se verificava através da ousadia quando ele falava. Ele falava com poder, porque ele tinha conhecimento, ele sabia em quem cria, ele conhecia a doutrina que ele estava defendendo, verdadeiramente ele estava fazendo apologética, a defesa da fé cristã. Então, olha bem, ele tinha uma boa oratória, ele fazia com que aqueles que estavam ouvindo se chateassem, se irritassem pela sabedoria que ele apresentava na sua fala. Só foi possível essas habilidades porque ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, tinha fé, tinha poder, competência do Espírito Santo de Deus dada a Estevão. E ele desenvolveu as habilidades de falar com ousadia, defender a doutrina de Cristo com autoridade e falava da sabedoria, que a palavra de Deus é sabedoria. Que atitudes ele teve? Ele não negou sua fé. Ele não se ausentou, ele não deixou para lá, ele foi e com confiança na doutrina que ele conhecia, no Jesus Cristo que ele conhecia, na salvação recebida, na intimidade que ele tinha com Deus, através da sua palavra, através da oração, através da fé, do poder, ele falava daquilo que ele conhecia, que ele vivia, e isso irritava a todos. Então, eu acho que professor, eu preciso trazer para os meus alunos essas 3 coisas. Esse homem tinha competência dada pelo Espírito Santo de Deus, desenvolvia habilidades especiais, como uma boa oratória, como uma boa forma de defender a fé cristã. E ali ele tomou atitude de não se acovardar, mas de manter a fé, a perseverança naquele que ele prometeu. E é isso que eu preciso entender. Jesus fez grandes promessas à sua igreja. E a promessa de estar conosco todos os momentos, em todas as horas. Nós podemos até chegar um momento como Estevão chegou, e muita gente diz que adiantou tanta fé, tanta ousadia na fala e tudo, e depois ser o primeiro mártir do cristianismo. Isso é um marco importantíssimo, porque Estevão esteve numa posição semelhante à de Cristo. Esteve diante daqueles homens no sinédrio, sendo acusado, a mesma coisa que Jesus fez. Ele passou ali, mas ele não negou sua fé. E uma das coisas mais gloriosas que eu posso ver na história de Estevão é que quando ele se posiciona a falar das coisas da sua fé,
os homens que estavam ali olharam para o rosto dele e viram que no rosto dele algo era diferente. E foi no momento que Estevão olha para os céus e vê os céus abertos e vê a glória. E quando ele expressa que viu Cristo em glória, aquilo irritou muito mais os homens que o arrastaram para fora para ele ser apedrejado. Mas nem na hora do apedrejamento ele fugiu, ele se acovardou, ele manteve a sua fé como prioridade na sua vida. Isso é muito glorioso. Você vê um servo de Deus entregar a sua vida de uma maneira que o viver para ele não era mais precioso, mas ele viver para ele agora significava falar da grandeza do seu Cristo, do seu Salvador. E outra coisa de semelhança de Estevão com Jesus, além de no Sinédrio ser ali afrontado por todos, na hora que ele estava sendo apedrejado, ele teve uma atitude semelhante à atitude de Cristo, quando ele pediu ao Pai que não imputasse aquele pecado àqueles homens. Isso é muito grande. Só o Espírito Santo de Deus capacita o ser humano de uma forma dessa, para ele falar e para ele agir desta forma gloriosa. Então, professor, não esqueça de chamar os seus alunos para essa conversa tão maravilhosa. É uma conversa maravilhosa. Eu não estou dando aula, não, mas eu já estou alegre em falar neste assunto tão grande. Por quê? Porque eu me sinto inserida nesse processo. E eu tenho que viver isso. Como é que eu falo de uma fé que eu não sinto? Não é? Então, eu sinto alegria em falar, eu sinto prazer em falar e sinto a alegria de dizer que Estevão teve coragem de ir até o fim. A atitude dele foi linda, foi maravilhosa, foi de um verdadeiro cristão, defendendo a fé em Cristo Jesus e fazendo aquilo que Jesus fez. Quando na cruz Jesus pediu perdão para todos que estavam ali, Estevão fez a mesma coisa. Então, irmãos, essa visão do mártir Estevão, da perseguição da igreja, ela precisa estar muito atenta dentro do nosso coração, porque é isso que a igreja corre todo instante. Nós sabemos, são os riscos que a igreja corre. Nós sabemos desde o início que, pela própria natureza da igreja, ela é rejeitada pela humanidade, pelo mundo. Então, não deixe de levar esse assunto trazendo uma reflexão para a classe, não é? Que todos possam até escute os seus alunos, pergunte a ele o que é que ele acha sobre essas questões que nós estamos tratando, sobre a competência que Estevão teve de desenvolver aquilo da maneira tão linda, tão maravilhosa, a habilidade que ele teve em defender a sua fé e a atitude de ser fiel até o final. Você pode lançar esse quadro para os seus alunos, para a sua classe, e conversar e conduzir esta conversa, esse questionamento, essa exposição desse assunto. Eu fico orando e pedindo a Deus que Ele te ilumine, que tu faças esse trabalho de maneira maravilhosa, porque muitas vezes os alunos estão ali e estão desapercebidos, mas você pode chamar a atenção dele e dizer: ei, a história da igreja continua, a história da igreja agora está sendo escrita por mim e por você. Isso é tão bom, e é tão bom que nós tenhamos exatamente, que a gente possa buscar exatamente essa competência no Espírito Santo de Deus, desenvolver as habilidades que o Senhor tem nos dado e permanecer fiel até o fim. Muito obrigada, meu Isso amigo. mesmo. E aí, né, aqui com esse momento de realmente pensar, né, essas capacidades que Deus vai nos dando, as habilidades, né, as atitudes. Isso o Espírito Santo vai nos auxiliando, ou seja, a gente vai deixando menos as nossas vontades, os nossos desejos e nos enchendo mais, justamente do Espírito, do fruto do Espírito, do caráter de Cristo, nos moldando a verdade da palavra de Deus. E diante disso, é natural despertarmos naqueles que não conhecem a Cristo situações em que vão nos criticar, vão nos debochar, vão zombar de nós.
E aí, lembra até a própria verdade prática, né, que vai dizer que é nesse sentido, e aí é esse conjunto de competências, habilidades e atitudes que Deus vai usar para capacitar-nos, né, de modo a enfrentarmos esse mundo hostil em valorização aí a nossa fé, né, defendendo aí os valores da nossa fé. Então, diante disso, cabe ao final da lição, então, trouxe essa dinâmica da irmã autônima, vocês pensaram, viram quais eram as competências, as atitudes, as habilidades, e aí agora vem, como que você reage no dia a dia àqueles que zombam a sua fé, aqueles que criticam a sua fé, certo? Então, é um momento de conversa mesmo, de ouvir ali alguns alunos, dependendo do tamanho da sua classe, não vai dar para ouvir todo mundo, né? Mas dá para ouvir um ou outro. E diante disso, é pensar agora, é pensar no testemunho, como a irmã Autônima colocou, no testemunho que Estevão deixa para nós. Veja que ela traz elementos que nós temos uma imensa dificuldade, o final dele aí, que é justamente o perdão, né? Quantas pessoas estão na igreja, servindo ao Senhor, né? Mas que ainda tem uma certa dificuldade de perdoar, de dizer assim, não, eu vou orar para perdoar. Não, a Bíblia nos ensina que a gente não precisa orar para perdoar, a gente já precisa perdoar. A oração, Aura. e a oração, ela é uma. Aí eu vou orar para dizer, Senhor, olhe, que o Senhor me ajude a respeitar essa pessoa, a honrar, amar, né? Mesmo apesar das diferenças e tudo, não é necessariamente ali viver, né, o relacionamento que se vivia antes, enfim, mas ele vai justamente nos ensinando aí a perdoar. Então, diante disso se hoje, né, fosse o seu último dia, assim como foi neste dia para Estevão, que mensagem de fé, coragem e perdão você deixaria? Então, essa é a pergunta reflexiva. E aí, dentro dela, você vai perguntar quais pessoas ou quais situações você tem mais dificuldade, onde está a sua dificuldade de deixar esse legado de fé, de coragem, de defesa ao Evangelho. Então, onde é que está essa sua dificuldade? Ou com quem está, né? Onde é que aí você está encontrando essa dificuldade? E aí, esses alunos não vão precisar responder, mas você vai, ao final, né, terminar aí a sua EBD com uma oração, certo? Nesse motivo. Você não precisa saber, mas você apresenta ao Senhor os motivos, aquilo que tem levado as pessoas a é, deixarem, né, essa não deixarem ou dificultarem esse legado a se deixar em relação a essa fé, em relação ao Evangelho. Porque todos nós somos chamados a deixar um legado, assim como Estevão fez. Então, a irmã Otonilma, hoje que já tem netos, ela deixa um legado aos seus netos, e ela já testemunhou disso aqui. Não só isso, nós também deixamos um legado como professores. Ah, tem gente que lembra até hoje quem foi o professor do discipulado e como foi marcante esse professor. Então, são uma série de legados que a gente vai deixando ao longo dessa nossa caminhada cristã. Então, é diante disso que a gente vai refletindo qual legado eu estou deixando, assim como Estevão deixou, né, de fé, perdão e coragem. Então, diante disso, esperamos ter contribuído com a sua aula, né, que você possa compartilhar esse vídeo com outros professores, comentar o que que você achou, o que que você tem achado, ou dar sugestões também. Nós estamos prontas a ouvi-los, né? Ouvir as colaborações de vocês. Irmão Tonilma, suas considerações? Eu quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade, né? Nossa gratidão ao Senhor, nossa gratidão à Assembleia de Deus na pessoa do seu presidente, o pastor Martim Alves, também ao DENEC na pessoa
seu diretor, o pastor Reinaldo Odile. E eu quero agradecer a você, Manuel, por este convite, por esta parceria, de nós estarmos aqui trabalhando para o Senhor, buscando fazer o nosso melhor. E como você mesmo disse, nós estamos aqui também, professores, pedindo a você que você pode sugerir, você pode criticar, dizer o que está bom, o que pode melhorar, você pode sugerir. Aqui é o momento de dicas pedagógicas, e você pode trazer até novas dicas pedagógicas para a gente. A gente está contando com você também. Então, aproveite a sua aula e faça aquele belíssimo trabalho que só o Espírito Santo de Deus nos capacita. É verdade. Então, agradecemos a você que tem nos acompanhado e desejamos a todos uma excelente aula. Fiquem todos na paz do Senhor. Sim.